Fala pessoal, boas-vindas a mais um vídeo explicativo, direto aqui no nosso formato dinâmico de quadro branco, trazendo as nossas cores clássicas de preto, branco e vermelho. Hoje, a gente vai dissecar a anatomia de uma banca examinadora que é simplesmente figurinha carimbada nos concursos públicos municipais, a RHS Consult. A gente fez um mergulho profundo nas fontes, nas provas anteriores e nas estatísticas para revelar exatamente o que esperar dessa organizadora. O nosso objetivo aqui é eliminar totalmente aquele fator surpresa no dia da prova, sabe? Vamos transformar qualquer ansiedade em pura estratégia. Para a gente não perder tempo, o roteiro de hoje está dividido em 5 pontos-chave. A gente começa entendendo quem é a RHS Consult, depois a gente passa para o estilo e o nível de dificuldade. Na sequência, um raio-x das matérias que mais derrubam a galera, português e, claro, os fundamentos de informática e matemática. E para fechar com tudo, aquela estratégia final de preparação. Número 1. Quem é a RHS Consult e qual é o foco municipal deles? Bora mergulhar nisso. Porque, antes de entrar em campo, a gente precisa conhecer muito bem quem a gente vai enfrentar. Então, vamos lá. A RS Consult é uma banca com sede lá em São Paulo, mas o que realmente define o DNA dessa galera é o foco de atuação. Eles são especialistas absolutos em concursos de prefeituras, autarquias e processos seletivos municipais de pequeno a médio porte. Ou seja, eles não estão organizando aqueles mega concursos federais ou provas para juiz. O território deles é o município, cobrindo vagas que vão desde o nível fundamental até o nível superior. E o mais curioso é o seguinte: apesar de ter nascido em São Paulo, a atuação deles passa longe de ser só regional. Eles rodam o Brasil todo. Dá uma olhada nessa tabela. A RH já organizou certames grandinhos em Chaves, no Pará, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, e lá no extremo sul, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Além, claro, de cidades paulistas como Porto Feliz. Basicamente, onde tem uma prefeitura precisando renovar o quadro de forma direta, a RH Consult pode dar as caras. Ponto número 2. Estilo e nível de dificuldade. Direto ao ponto. Vamos entender como essa pegada municipal se reflete nas questões. O grande segredo aqui é que a RHS Consult não quer complicar sua vida com textos imensos. Se você comparar a RHS com aquelas bancas gigantes e tradicionais, a diferença grita. As bancas maiores amam textos quilométricos e horas de interpretação cansativa. Já a RHS Consult, eles preferem enunciados curtos e muito, muito diretos. O nível de dificuldade geralmente fica entre o baixo e o moderado. Eles não estão ali para testar se você cai numa pegadinha maldosa. Eles só querem saber se você sabe a regra básica do edital, é uma prova honesta. E já que estamos falando sobre estratégias diretas e sem enrolação, se você curte esse tipo de análise que vai direto ao ponto, não esquece de dar aquela força. Clique em curtir o vídeo e segue o canal agora mesmo. Assim você garante que não vai perder nenhuma dica e nenhuma análise de questões sobre a banca RHS Consult ou outras organizadoras. A sua curtida é o combustível para a gente continuar trazendo esse formato aqui. Parte 3. Raio-x de português. Os favoritos da banca. Mesmo com um histórico menor de provas disponíveis, a gente conseguiu mapear um padrão muito claro do que eles adoram cobrar. Em língua portuguesa, alguns temas simplesmente brilham mais. A banca tem um fascínio total pela nova ortografia, especialmente pelas regras de acentuação e pelo uso do hífen. Colocação pronominal também é a presença quase certa, junto com a crase. E detalhe na crase, o foco deles costuma ser em locuções adverbiais femininas, do tipo às escondidas ou à beira. Um dado super interessante que as fontes mostraram é que questões clássicas de conjunções raramente aparecem com eles. Mas, claro, não deixe de estudar as conjunções, porque elas são o alicerce para você interpretar qualquer texto na prova. Agora presta muita atenção nisso. A banca adora colocar umas armadilhas gramaticais pegando carona nos erros que a gente comete no dia a dia. Por exemplo, a clássica palavra menas. A gente sabe que menas não existe, né? É sempre menos, mesmo se a palavra seguinte for feminina. Outro alvo fácil é o verbo preferir. No dia a dia, a galera fala, eu prefiro mais a praia do que o campo. Isso é um erro duplo na visão deles. O verbo preferir não aceita esse mais, e ele exige a preposição a. O certinho para a banca é, prefiro a praia ao campo, sem erro. Outra paixão da RSS Consult, figuras de linguagem. Eles querem saber se você consegue diferenciar uma metáfora de uma metonímia ou de uma prosopopeia. Tem uma questão clássica deles que estava nas nossas fontes, cobrando exatamente a expressão tic-tac. Tic-tac. O que é isso? É a representação escrita do som do relógio, certo? O nome dessa figura é onomatopeia. É simples assim. Bateu o olho, lembrou do conceito, garantiu o ponto.
Indo para o tópico 4, Fundamentos de Informática e Matemática, Fórmulas e Funções. Aqui as duas matérias acabam se cruzando bastante. Começando pela informática. Eles adoram testar aquele conceito mais raiz de todos, a diferença entre hardware e software. É só pensar o seguinte, hardware é a parte física, aquilo que você consegue tocar e chutar quando o PC trava, tipo o HD, a memória RAM, o teclado. Já o software é a parte lógica, os programas. É o Windows, o editor de texto e até os malwares e vírus, que entram com tudo naquela parte de noções de segurança da informação que eles sempre pedem. Mas olha, essa é a grande pegadinha para quem não se prepara. Pode esquecer um pouco o Word e o Excel tradicionais da Microsoft. A RHS Consult tem uma preferência enorme por cobrar o LibreOffice, mais especificamente versões como a 6.4. Eles pedem o Writer no lugar do Word, o Calc no lugar do Excel e o Impress no lugar do PowerPoint. A parte maravilhosa disso, o LibreOffice é de código aberto e totalmente gratuito. Então você pode baixar na sua máquina hoje mesmo, abrir os menus e ver as diferenças nos atalhos, que é exatamente o que vai cair na sua prova. E é aqui no Calc, nas planilhas, que a matemática entra no jogo. Quase toda a prova deles de informática vai trazer uma tabelinha na tela com uma função simples aplicada. Eles pedem para você calcular mentalmente coisas como soma, média e máximo a partir de uns números ali. E o pulo do gato não é só fazer a continha, é saber a diferença brutal entre usar dois pontos, que seleciona o intervalo inteiro, e usar o ponto e vírgula, que seleciona só aquelas células isoladas. É matemática pura, mas disfarçada de informática. E chegamos na parte 5, a estratégia final, o nosso projeto de aprovação. Depois de mapear tudo isso, o que você precisa fazer a partir de agora? Dá para resumir essa estratégia em 3 passos inegociáveis. Passo 1. Solidificar a base teórica. Não precisa filosofar na interpretação de texto, foca na regra pura da crase do hífen e nos conceitos físicos do computador. Passo 2. Memorizar os atalhos e as abas do LibreOffice, porque isso economiza um tempo de ouro nas questões objetivas. E o passo 3, que é a cereja do bolo, praticar resolvendo questões da própria banca. Como a prova deles é rápida e não é ultra complexa, quem ganha é quem tem velocidade e familiaridade com o estilo deles. A gente sabe que um dos maiores perrengues para quem estuda para bancas menores é justamente achar essas provas antigas na internet. Os PDFs somem, é uma loucura, mas relaxa que a gente tem a solução. Se você quiser provas da banca RHS Consult para treinar e entender na prática o perfil deles, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link para esse contato está disponível logo aqui na descrição do vídeo. Só clicar lá, pedir o seu material de treino e gabaritar. Conhecer o terreno é o primeiro passo para a vitória. A pergunta que fica agora é: qual é a primeira mudança estratégica que você vai aplicar nos seus estudos hoje mesmo? Até a próxima!